Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você já ouviu falar desse tema, ou de palavras entre linhas, assim, porque Deus vai te abençoar, porque você pode isso, porque você é escolhido de Deus, porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, e termos assim, né, normalmente em mensagens avivalistas, eu quero que você fique comigo aqui um pouquinho, vamos ver isso na Bíblia bem certinho, tá? Porque eu garanto que vai te ajudar muito, né? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande com cristãos, pessoas que vão à igreja e não tem mudança de vida e ficam dentro desse eucentrismo aí que indiretamente está mais trabalhando com o ego do que com a salvação. Então vamos lá então, fica comigo nesse momentinho, você vai descobrir na palavra do Senhor. Vamos voltar então um pouquinho sobre o princípio da igreja, década de 90 em diante, que eu acho que foi, daí em diante já tá legal pra gente ter uma noção. G12 entra no Brasil mais forte no Paraná, mais ou menos na década de 90. E até então nós tínhamos igrejas mais tradicionais, certo? Igrejas, a gente era criança, eu tô com 31, tinha 4, 5, 6 anos, sei lá. Mas eu vou pegar a década de 90. G12 entra com peso no Paraná, nas igrejas. Hoje temos comunidades, temos células. E normalmente acontece o quê? Aquele que se converteu na igreja mais doutrinada, seja crianças que cresceram nessa pegada e foram até adultos, não se adaptam com as igrejas liberais. E vice-versa. Liberal é um termo ruim, né? As igrejas mais modernas. Ou as igrejas pretas. Então, e as igrejas, por sua vez, que são mais liberais hoje, né? Mais modernas, elas não se adaptam com as igrejas mais tradicionais. Bom, e fica aquele quebra de braço, porque você está em pecado. Não, porque você está em pecado, gente. Quanto mais cedo vocês passarem disso, melhor para a vida de vocês espiritualmente. Deus ele vai usar, vai abençoar em ambas as igrejas, vai curar, vai salvar em ambas as igrejas. E eu parto do seguinte ponto: se você não está bem aqui, ora para Deus colocar você no melhor lugar. E ponto final. Por que criticar igrejas? Não precisa. Ok? Partindo desse ponto, infelizmente, junto com essas modernidades e os anos vêm passando até mais rápido, vem algumas modas. Algumas vêm, passam, outras ficam. Mas isso já é coisa antiga também. Tá? Na época lá dos antigos também vinha as modinhas, o tempo do fervo ali, e era a mesma coisa. Só que hoje se bate muito no eucentrismo, no eu posso, eu consigo, só vitória, só cura, só bênção. Então assim, bênção, claro que é bom, importante sim, mas muitas pessoas hoje vão para a igreja para receber profecia, quero ser revelado, ou com tantos outros objetivos, menos cuidar da sua alma, da sua salvação, se alimentar corretamente, ver se realmente você está sendo alimentado ou se você está sendo até enganado, se não estão inflamando o teu ego. E hoje muitos crentes estão com o ego inflamado. Muitos cristãos hoje são os bambambam, infelizmente. Escolhidos de Deus, tema dessa mensagem, tá? Então eu joguei algumas frases, tá? Para vocês verem, porque são frases comuns, garanto que todos vocês já devem ter ouvido. Como, você vai ter isso, vai aquilo, enfim. Vamos concentrar nessa mensagem. Bom, pensa comigo, você está na igreja. O pastor fala, porque eu escolhi você desde o ventre da tua mãe. Você está numa igreja onde tem mais pessoas, tem mais do que uma pessoa. Não precisa nem ser estudioso da Bíblia para você ver que não está batendo alguma coisa. O pastor ele fala essas palavras, o pastor ou o ministrador, palavras ao vento. Ele fala num plural, mas fala você. Ao modo de que uma pessoa que não precisa nem ser evangélico, precisa estudar, mas ele está falando com quem? Está falando comigo? Está falando com o irmão do lado? Quem que Deus escolheu por ventre? Ou você escolheu de Deus? Para que chover, sabe? Você. Você isola a palavra vocês, que seria mais correto, e foca em uma pessoa que quem é essa pessoa? Nem quem está pregando sabe quem é essa pessoa. Mas está na Bíblia. Tá sim, tá lá em Jeremias 1. Eu só peguei uns pontos principais, mas eu não vou explanar por causa do tempo. Capítulo 1, versículo 5.
Deus fala que escolheu Jeremias desde o ventre da mãe, sim. Mas ele está falando de forma mais isolada, para um propósito mais isolado. Tá? Então se pega conteúdos, que eu sempre falo, versículos, apenas um versículo, não lê o contexto, não lê o capítulo, ou principalmente o livro, para você entender toda a ideologia. Eu listei alguns exemplos aqui, tá bom? Então esse é um exemplo. Agora veja bem, quando Jesus fala sobre escolhidos, ele fala sempre no plural. Você pode pesquisar tudo sobre escolhidos de Deus, tudo em plural. Não tem nada exclusivamente para você. É plural, são pessoas, são mais pessoas. Peguei alguns exemplos, né? Outro exemplo conhecido: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, nação, mais de uma pessoa, povos, né? Mais de uma pessoa, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui, ó, tem mais uma observação: é exclusivo de Deus. Nós já vamos entrar nesse ponto. Outro exemplo, você está em 1 Pedro 2,9, segundo exemplo também famoso: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, mais de uma pessoa, tá? Para que deem frutos, para que permaneça em mim, a fim de que o Pai conceda também as petições que se fizerem. Veja João capítulo 15, versículo 16. Existem outros exemplos. Tem João 15, 16 ao 9, tem Lucas 9, 3 a 5, 2 Tessalonicenses 2, 14, Deuteronômio 14, 2. Tem bastante exemplos famosos que os pregadores usam bastante. E está na Bíblia, sim, mas no plural, porque é mais de uma pessoa escolhida, ok? Tenha isso na mente. Começou a pregar exclusivamente, começa a ficar com o pé atrás, que ele quer inflamar teu ego. Isso faz mal para tua alma. Vamos lá, continuando. Então assim, se pega às vezes versículos isolados e se apenas joga para o povo. Porque o povo, porque eu sou escolhido, porque você tem um chamado, porque você não sei o que. Vamos, Deus, ele criou o mundo todo. Quantas pessoas? Muita gente. E eu quero que você faça uma reflexão aqui. Sai na tua rua, vai caminhar de bicicleta, de carro, a pé. Olhe as pessoas em seu redor. Observe. Quantas pessoas tem no seu bairro? Pessoas que você nem conhece. Eu moro no gabinete desde criança. Fui andar, comecei a fazer isso. Quantas pessoas? Você olha no ponto, pessoas indo trabalhar, pessoas com crianças, pro mercado, passear, cada um na sua vida. Estou com 30 anos, eu tenho uma vivência. Essas pessoas também têm as suas vivências. E eu fico pensando, como é que Deus olha todas essas pessoas? Deus sabe cada um que passa na vida de cada um, quem é cristão, quem não é, quem é católico, tá? E você olha essas pessoas, são pessoas sãs, inocentes, muitas delas evangélicas, outras não. Pessoas perdidas, né, embebidas, jogadas no canto, pleno domingo de manhã. Faça isso. E ao mesmo ponto, começa a se refletir. Você é melhor que elas? Eu sou melhor que aquela pessoa que está no ponto de ônibus lá? Eu sou melhor que essa pessoa que está bêbada, como eu vi hoje no chão? Você olha ali, você tem compaixão da alma dela? Eu sou melhor que pessoas que estão em hospitais, estão morrendo, queriam estar na presença de Deus e não conseguem? Pessoas com câncer, pessoas deficientes. Eu sou melhor que essas pessoas? Não. Mas eu estou passando necessidade, eu estou passando problemas. E essas pessoas também estão passando. Mas eu preciso que Deus cure minha família. Amém. Mas quantas pessoas estão também precisando de cura? Pessoas até mais debilitadas do que nós. É muito egoísmo a gente achar que a gente tem que ser abençoado, a gente tem que ser, sabe? A gente tem que ser os escolhidos. Entende? Deus sabe quem que é os escolhidos. A gente tem aqui eu abri 2 pontos importantes que vai te fazer refletir. Se ser escolhido é uma coisa uau ou não. Tá? Você não sabe se você é ou não. Deus sabe. Mas Deus criou todo ser humano. Todo ser humano veio à Terra
E Deus deu um propósito, um chamado para todos. A Bíblia fala que Deus não quer que nenhum se perca. A verdade é que Deus ama todos, indiferentemente se é católico, se é evangélico, se é tradicional, se é liberal. Deus ama todos. E quando Ele traz um bebê para a terra, Ele cria um traçado. Na expectativa do livre-arbítrio dele, mas que ele venha ver a Deus. Infelizmente não é o que acontece muitas vezes. As pessoas estão perdidas por seus pecados, por seus erros, ou por crescer de forma, enfim, tem tantos casos. Mas vamos lá. E quando eu vou para a Bíblia, o que Deus fala? Deus ama todos. Olha só. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem ou mulher, pois todos são em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Vou trazer do Novo Testamento, um pouquinho também do Velho, mas é mais do Novo. Então, o que é? Não é grego, nem escravo, pobre, rico, homem, mulher, católico, protestante? Não. Todos são nascidos de Deus. Deus tem um chamado para todos. Aí é simples. Não precisa enfatizar quando a gente estiver na igreja, porque você aí. Por favor, vamos cuidar da nossa alma. Depois, seguindo, outro exemplo. Pois em Deus não há parcialidade. Romanos 2:11. Não existe parcialidade de Deus. Deus, ele trata todos iguais. Tá? Todos iguais. Escolhidos e não escolhidos. Deus trata igual, julga igual. É simples, tá? Vamos lá, mais 2 exemplos rapidinho que eu vou acabar já. Então, Pedro começa a falar. O próprio Pedro reconhece isso. Pois agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com imparcialidade, né? Diferente. Deus trata todos iguais, julga todos iguais da mesma forma. Atos 10:34. Gente, isso aqui dá para ler todo, eu já sei o contexto inteiro. Não vou explanar cada caso, mas são pontos específicos. Mas estudem capítulo inteiro, versículo inteiro, que vocês vão entender mais profundamente. Último exemplo. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus, de todos os anjos e que possui. Observa essas instruções sem parcialidade e não faça nada no favoritismo. Está em Timóteo 5:21. Então, Timóteo ainda está falando um pouquinho mais sobre as igrejas, justamente sobre essas pessoas que pregam, porque você é isso, porque aquilo, você querendo autopromover, porque eu sou usado de Deus, porque eu revelo, porque não sei o que, porque eu faço e acontece. Inflamando o ego das pessoas, as pessoas também se voltam mais para a pessoa em si do que pela palavra, pelo que está se alimentando, tá? Então isso é um cuidado. Muitas pessoas hoje têm sim os dons, tem dons de cura, tem dons de libertação e tudo mais, mas chega um tempo da sua caminhada que eles puxam para si, sabe, diretamente, começam a puxar para si a glória, para se favorecer em cima do dom. E isso, infelizmente, a gente vê o povo no geral morrendo e padecendo espiritualmente. Pessoas que podiam estar alicerçadas na rocha, firmes, mas vão entrando nesse símbolo que é o eurocentrismo, e vão entrando no meio e fica tão forma natural que daqui a pouco passa geração em geração e fica a mesma coisa. Os louvores evangélicos, graças a Deus, estão saindo desse eurocentrismo. O mercado já não é mais isso, o mercado da música infelizmente existe. Então hoje o mercado da música é outro, está indo para outro, migrando para outra área, mas teve uma grande parte forte do eurocentrismo nos louvores, hoje já não está tanto. Infelizmente ainda está nas pregações, tá? E o povo está se alimentando, tá? Dessa palavra. Então vamos lá, Gessé, agora finalizando. Escolhidos e não escolhidos. É mais simples do que você imagina. Escolhidos de Deus têm a salvação, vão ser salvos, tá? Os não escolhidos, mas são de Deus, também vão ser salvos. Qual que é a diferença dos escolhidos de Deus? Eles têm esse desejo de pregar o evangelho, de ler a Bíblia, de louvar a Deus. É simples. Esse desejo de fazer algo por Deus. Tá no teu dia a dia, mas tá lembrando de Deus. É somente isso, tá?
E você começa a se pensar, puxa, mas eu não estou toda hora lendo a Bíblia, não tenho tanta sede, ou dá sono. E dá sono todo mundo no começo. Então eu não sou escolhido de Deus, então não vou pro céu? Não, você vai pro céu igual. Escolhidos e não escolhidos. O escolhido de Deus também vai passar por problemas. A gente fala, porque eu sou escolhido eu não vou ter problema, vai ser só bênção e tá tudo certo. Não. Escolhido de Deus também passa por problema, passa por tribulação, passa por dificuldade, passa até mais muitas vezes o que não é. Tá? E muitos escolhidos hoje estão no mundo perdido. Tá? Tenho exemplos, conheço pessoas que cantavam na igreja, não estão cantando em bares. Então pregavam na igreja e estão usando droga. Então, só que acontece? Lá no último dia, faltando, Deus sabe o dia da vinda, se arrepende. Lá, Deus dá a oportunidade e eles ouvem a palavra de Deus. Está aqui, porque os meus escolhidos, que nem ali, ó, são minhas ovelhas, né? Deus fala assim, né? Eu não lembro agora. Os meus escolhidos são as minhas ovelhas, escutam a voz do pastor. Então eles vão ouvir, sabem que está chegando o tempo, eles vão se arrepender no último momento, mesmo que seja na dor, mesmo que seja no sofrimento, mesmo que pare com a vida, mas eles vão lá no último momento aceitar Jesus. Agora, você quer sofrer para aceitar Jesus e ir para o céu? Não, faz a obra, faz o teu melhor para Deus. Às vezes o teu melhor não é nem só pregar, ministrar, louvar, às vezes é estar no teu dia a dia falando de Deus, o teu próprio testemunho, e o testemunho é o que mais conta na vida do crente, do cristão. Pô, não prego, não louvo, mas eu tenho um testemunho de pessoa certa, de justiça. Eu sou uma pessoa justa, honesta. Você tem um testemunho que se zela, e isso pesa muito na vida das pessoas, certo? Então, o escolhido de Deus ele tem esse desejo. Mas se você ainda não tem esse desejo, não tem problema. Você também vai ser escolhido, você também é escolhido. O escolhido é igual a você, passa necessidade, tem os momentos de dificuldade, tem os momentos das bênçãos, das vitórias. Você também tem os momentos de dificuldades, mas também vai chegar aos momentos de vitórias. Não se compare com A, B, C, porque fulano faz isso, faz aquilo. Porque já aconteceu isso com aquilo e não aconteceu nada comigo. Não se compare. Cada um tem uma cruz para carregar. Cada um tem um chamado para fazer. Muita gente não faz. O teu chamado você já fez? Mas já te revelaram, beleza, você já recebeu a revelação que Deus vai te usar, na palavra, no louvor, na igreja, na casa, na família. Mas o que você fez para esse chamado acontecer? O que você está fazendo? No louvor, está estudando? Está se dedicando? Na palavra? Está lendo a Bíblia? Vamos fazer um curso de teologia? Sabe? Ou você só cruza os braços e espera acontecer? Se você não faz a obra, as pedras vão fazer. Deus pega outra e faz. Entende? Então, mensagens avivalistas acabando. É bom, é necessário na igreja. A igreja tem que ter um combo. Tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter mensagem avivalista, tem que ter mensagem doutrinária, tem que ter mensagem bíblica, Bíblia, palavra. Você vê Jesus falando, ei, você, não, se arrependei-vos, está chegando a hora. Você vê a pregação de Paulo e Pedro, dos apóstolos, vocês, não. É mensagem avivalista, tem a parte quem é mais sanguíneo, tal, beleza, ok, mas não imitar ABC. Você pode pregar do teu jeito, da tua forma, mas pregue a Bíblia. Não entre nessas modinhas, porque essas modinhas têm matado muitas almas. E Deus vai requerer. Deus é justo. Então, pense nisso. Faça uma auto-reflexão. Vai para a rua. Converse com pessoas. Veja onde você se encontra. Sabe? Que Deus vai te abençoar. E você vai ver se você tem essa aptidão ou não, se você é escolhido ou não. A salvação ela vem do mesmo jeito, desde que você faça o teu melhor para Deus. Desde que você se dedique a Deus. Desde que você só reconheça assim que Deus é o único na tua vida. E Jesus está voltando e você vai para o céu, claro, né? Aceitou Jesus, tudo bem. Mas escolhidos de Deus ou não escolhidos passam as mesmas situações, as mesmas dificuldades, mesmos momentos de glória, de luta. O que vale é você saber lidar com isso. E principalmente, na hora de você ouvir uma mensagem, se alimentar. Tá?
Hoje o pessoal discorre, cada igreja tem um foco. Tem umas que, sei lá, milagres e curas, dinheiro, dão até valores. Outras, só libertação. Outras, liberal, legal, vamos lá, vamos jogar até ping-pong na igreja. Falei, na igreja tinha ping-pong dentro da igreja. Quem sou eu para julgar? Eu sei da minha alma, o que importa é a minha alma. Então, e Deus vai abençoar aqui, abençoar lá. E depois cabe a Deus julgar o que está certo e o que está errado, e não nós. Nós só temos que fazer nosso melhor para Deus, tentar ser cada dia melhores do que ontem. A nossa guerra é contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa carne. Não contra o irmão do lado. Não contra o irmão lá da Assembleia ou o irmão da comunidade. Não contra o católico, o protestante, o adventista, o mormon, não. Nossa luta é contra nós mesmos, contra o inimigo nas nossas almas. Porque o inimigo ele vai lutar contra a gente. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo falar mais alto e nossa carne vai crucificando a carne. Vai crucificando a carne. E você vai conseguir, nas mensagens hoje nas igrejas, aproveitar. Opa, aqui tá legal, aqui é Bíblia. Opa, aqui tá meio estranho. O Espírito Santo já vai falando, ó. Vai com calma aqui, segura essas palavras. Ele vai trabalhando na sua vida. Deus abençoe a vida de vocês. E quem sabe até uma próxima mensagem. Valeu.